Nós vamos fazer mais de um dos nossos comentários dos últimos tempos. Evangelista, veja que nós vamos falando sobre a corrupção dos governos, corrupção na religião, corrupção em todas as áreas. E agora, este ano, explodiu tudo aquilo que nós vinha falando há 10 anos atrás. Por exemplo, vamos começar pela Polícia Única. A Polícia Única, chamado pelos governos dos 4 estados do Sudeste, qual São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eles querem montar, como já está tudo certo, chamado por esses 4 estados, União das Polícias. Que essa polícia aí, ela ainda não é a polícia do grande líder mundial. Porque a polícia do grande líder, ela é só o exército. Só que vão começar por esse chamado de União das Polícias. Por exemplo, para as pessoas que estão em casa entender. Como faz a polícia do Rio de Janeiro está aqui, como a de São Paulo está no Rio. É uma polícia só. Então o que acontece? Ela vai ser desencadeada pela Polícia Federal, Exército, Marinha Aeronáutica, fechando o quadro. Muito bem. O que é que esses governos, esses 4 governos do Sudeste querem fazer? Eles querem trazer o governo federal para dentro da crise da segurança pública, que é uma tragédia no Brasil. O crime se aumentou cada vez a mais, 500%, e daí para frente, porque o negócio está complicado. A situação está complicada. O crime organizado do PCC dominou 14 estados do Brasil. Se aliou com a máfia italiana. Por detrás está a Igreja Católica. Por trás também está a Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer que isso aí não é diferente da máfia italiana. Isso aí não é diferente do grupo Islã, daquela região satânica que nós temos vídeo na rede falando sobre este assunto. Veja, senhores e senhores, aquilo que aconteceu com aqueles rebeldes lá na Europa, que ajuntou todas as polícias e resolveram o problema. Qual foi o problema que foi resolvido? Pau no gato. Foram fuzilados. Isto vai acontecer não só lá na Europa, como aconteceu no mundo inteiro. Qual é a diferença que tem do PCC para aquela religião do Islã? Que eles defendem o profeta Maomé, o tal daquele profeta Maomé lá, como se fosse um Deus. Que a verdade é que esse profeta aqui dentro da Bíblia nunca existiu. Aquilo lá é uma figuração que Satanás criou e colocou na mente desses religiosos radicais, bandidos, desgraçados. Isto aí, evangelista, o senhor de casa, é um pretexto para acabar com toda a religião. Veja que nós vem falando o fim da religião. O fim da religião vai cair por terra. Vão pegar isso como pretexto e vão acabar não só com a religião do Islã, mas como toda a religião, sem exceção. Botando sobre o PCC. Veja que aqueles radicais lá, o que é que eles fazem? Eles sequestram as pessoas, qual sequestraram agora aquele do japonês. Eles também estão envolvidos também com o tráfico de droga, qual o presidente daquele país lá da Europa estava falando essa semana, que é o tráfico de droga que mantém eles fazendo toda essa desgraça. Veja só. E também, por cima disso, veja que eles fazem o quê? Eles põem bomba, explode o lugar de bomba, mata as pessoas. O que é que o PCC faz aqui no Brasil? A mesma coisa. Põe bomba lá no banco, explode tudo, rouba tudo, sequestra as pessoas, degola. Eles também fazem a mesma coisa. Então isso aqui no Brasil também, chamar de PCC, o que é? É uma facção terrorista. Essa é a realidade, são terroristas. E o dia também do crime organizado no Brasil também vai se acabar. Veja que nós vamos falando que essa gente vai morrer. Começou pelo carioca, de lá na Filipina, foi isso? Na Filipina? Não, na Indonésia. Começou pelo aquele carioca na Indonésia. Foi pro corredor da morte. A presidenta pediu cremência, envolveram os advogados, envolveram até o Vaticano pelo meio, nada resolveu. Aquilo ali agora tem outro no corredor da morte. Veja que nós vem falando sobre isso. Você vai morrer. Traficante que não abandonar o crime, policiais corruptos, governo corrupto, vai morrer na nova ordem mundial. Vão morrer. Esses religiosos, pastores que estão aí, falsos, vai morrer também, porque a carta dos Illuminati estão falando sobre isso. Eles vão acabar com o tráfico de drogas, eles vão acabar com o dinheiro, eles vão acabar com tudo isso e desencadear a moeda única e também os microchips, que é a marca da besta. Vamos lá. Por que o microchip? Porque o microchip, quando o sujeito ele recebe o microchip na pele,
ele fez uma aliança com Satanás. O que quer dizer com isso? É a igreja única. Quem aceitar o microchip na pele é a igreja única, que é a divisão entre o joio e o trigo. E cuidado, com mais um agravante em tudo isso aí. A maioria dos pastores do Brasil, as igrejas do Brasil, os seus pastores estão induzindo os seus membros a receber a marca da besta, o microchip, e dizendo eles que o microchip não é a marca da besta, que quando vir essa marca da besta, o povo já foi para o céu. Põe uma rede forte numa árvore dessa aí, amarra, e fica esperando lá deitada. Fica esperando isso, que você vai para o céu em antes do anticristo, em antes da marca da nova ordem, da marca da besta, em antes da polícia única, de acordo com algum governante, de qual nós estamos citando da União das Polícias, eles já querem agora, nesse mês que vem, já começar essa polícia chamada Polícia Única, chamada de União das Polícias. E já querem começar isso aí. E essa polícia, evangelista, vai ser uma polícia sem controle. Para começar, ela vai ser... Nós vamos fazer mais de um dos nossos comentários dos últimos tempos. Evangelista, veja que nós vamos falando sobre a corrupção dos governos, corrupção na religião, corrupção em todas as áreas. E agora, este ano, explodiu tudo aquilo que nós vinha falando há 10 anos atrás. Por exemplo, vamos começar pela Polícia Única. A Polícia Única, chamada pelos governos dos 4 estados do Sudeste, qual São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Eles querem montar, como já está tudo certo, chamado por esses 4 estados, União das Polícias. Que essa polícia aí, ela ainda não é a polícia do grande líder mundial. Porque a polícia do grande líder, ela é só o exército. Só que vão comer a máfia italiana, isso aí não é diferente do grupo Islã, daquela região satânica, que nós temos vídeo na rede falando sobre este assunto. Veja, senhores e senhores, aquilo que aconteceu com aqueles rebeldes lá na Europa, que ajuntou todas as polícias e resolveram o problema. Qual foi o problema que foi resolvido? Pau no gato, foram fuzilados. Isto vai acontecer não só lá na Europa, como aconteceu no mundo inteiro. Qual é a diferença que tem do PCC para aquela religião do Islã? Que eles defendem o profeta Maomé, o tal daquele profeta Maomé lá, como se fosse um Deus. Que a verdade é que esse profeta aqui dentro da Bíblia nunca existiu. Aquilo lá é uma figuração que Satanás criou e colocou na mente desses religiosos radicais, bandidos desgraçados. Isto aí, evangelista, o senhor de casa, é um petreiro por esse chamado de União das Polícias. Por exemplo, para as pessoas que estão em casa entender. Como faz a polícia do Rio de Janeiro está aqui, como a de São Paulo está no Rio. É uma polícia só. Então o que acontece? Ela vai ser desencadeada pela Polícia Federal, Exército, Marinha Aeronáutica, fechando o quadro. Muito bem. O que é que esses 4 governos do Sudeste querem fazer? Eles querem trazer o governo federal para dentro da crise da segurança pública, que é uma tragédia no Brasil. O crime se aumentou cada vez a mais, 500%, e daí para frente, porque o negócio está complicado. A situação está complicada. O crime organizado do PCC dominou 14 estados do Brasil. Se aliou com a máfia italiana. Por detrás está a Igreja Católica. Por trás também está a Ordem dos Advogados do Brasil. Quer dizer que isso aí não é diferente da máfia também. Chamar de PCC, o que é? É uma facção terrorista. Essa é a realidade, são terroristas. E o dia também do crime organizado no Brasil também vai se acabar. Veja que nós estamos falando que essa gente vai morrer. Começou pelo Carioca, de lá na Filipina, foi isso? Na Filipina? Não, na Indonésia. Começou pelo aquele Carioca e na Indonésia. Foi para o corredor da morte. A presidenta pediu cremessa, envolveram outros advogados, envolveram até o Vaticano pelo meio, nada resolveu. Aquilo ali agora tem outro no corredor da morte. Veja que nós vem falando sobre isso. Você vai morrer. Traficante que não abandonar o crime, policiais corruptos, governo corrupto, vai morrer na nova ordem mundial. Vão morrer. Esses religiosos, pastores que estão aí, falsos, vai morrer também, porque a carta dos Illuminati estão fazendo para acabar com toda a religião. Veja que nós vem falando o fim da religião. O fim da religião.
vai cair por terra. Vão pegar isso como pretexto e vão acabar não só com a religião do Islã, mas como toda religião, sem exceção. Voltando sobre o PCC. Veja que aqueles radicais lá, o que é que eles fazem? Eles sequestram as pessoas, qual sequestraram agora aqueles dois japoneses. Eles também estão envolvidos também com o tráfico de droga, qual o presidente daquele país lá da Europa estava falando essa semana, que é o tráfico de droga que mantém eles fazendo toda essa desgraça. Veja só, e também, por cima disso, veja que eles fazem o quê? Eles põem bomba, explodem o lugar de bomba, matam as pessoas. O que é que o PCC faz aqui no Brasil? A mesma coisa. Põe bomba lá no banco, explode tudo, rouba tudo, sequestra as pessoas, degola. Eles também fazem a mesma coisa. Então, isso aqui no Brasil